A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmão Adilson mais uma vez. Estou aqui no Monte da Oração para falar um pouco com Deus, ler a palavra do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, eu gostaria de estar aqui compartilhando com os irmãos uma grande vitória que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele foi muito bom comigo, irmãos. Muito bom mesmo. Um testemunho grande que o Senhor, da obra do Senhor. Irmãos, eu estava trabalhando uns tempos atrás, coisa de um mês, quase um mês e meio atrás, até um mês atrás, um mês e meio atrás, numa empresa, a qual eu estava trabalhando, irmãos, de domingo a domingo, entendeu? Com uma folga semanal. E essa folga, a maioria das vezes, era ele que decidia, os encarregados, né? Decidia o dia que a gente ia tirar. E às vezes as folgas não casavam com os dias de culto, com os trabalhos da igreja. E aquilo foi me entristecendo bastante. Não somente me entristecendo, mas como foi também me esfriando na fé. Comecei a ficar frio, gelado, porque não estava conseguindo conviver no meio dos irmãos. Porque a gente cultuar a Deus junto ali é muito bom, irmãos. Porque ajuda a gente ter força espiritual para orar, para jejuar. Vai um ajudando o outro e um animando o outro, né? E eu fui deixando de congregar. Fui deixando de buscar a Deus, né? Indo na igreja só os domingos. E às vezes nem aos domingos, às vezes fechava a quinzena assim na igreja. Isso foi me atrapalhando demais. E o serviço que eu estava trabalhando era muito perigoso, né? Estava trabalhando num serviço muito perigoso que estava correndo risco de vida. Alguns dias eu chegava todo machucado em casa, serviço bastante perigoso mesmo, né? E eu comecei a me entristecer com aquilo. Cheguei a tirar férias. Quando eu tirei férias, irmãos, foi a hora que eu se ajuntei um pouquinho mais com a igreja. E nisso de se ajuntar um pouco mais com a igreja, eu comecei a animar. Comecei a ter força para orar. Comecei a ter forças para jejuar. Comecei a ter forças para buscar o Senhor. Me envolvi com a obra social da igreja, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Comecei a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha colocado nos meus caminhos para fazer. E nisso deu a hora de eu voltar de férias. Aí eu voltei de férias para a empresa. E quando eu voltei, eu já voltei um outro Adilson. Totalmente transformado, com mais força para orar, com mais força para buscar o Senhor, né? Então, eu voltei, trabalhei um dia. Aí na hora que eu cheguei lá naquele dia lá, cheguei no trabalho, aquele monte de fofoca, aquele monte de contenda, aquele monte de coisa errada, entendeu? E aquilo entristeceu meu coração. Falei, Jesus, eu voltei para essa Babilônia de novo. Voltei para esse lugar de novo, sem nenhum ânimo de ter voltado para aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo foi entristecendo meu coração. Aí eu fui para casa, no outro dia eu já não fui trabalhar. Aí eu fiquei alguns dias, poucos dias sem ir no trabalho. Aí minha esposa falou comigo, Adilson, se você tiver que resolver alguma coisa, você resolve logo, porque ela já me conhece. Ela sabe que quando eu desanimo com uma coisa, eu sou de chutar e seguir a vida, né? Eu estava buscando o Senhor. E eu falei com o Senhor que eu estava muito entristecido, né, com aquela situação. O serviço estava me prendendo de novo. Imagina, irmão, você estava preso, você é liberto daquilo ali, né? Foi desse mês, busquei o Senhor, viajei para buscar a face do Senhor. Então eu voltei totalmente transformado. Aí eu pensei, poxa, eu vou me acorrentar de novo nesse lugar. Entristeci meu coração. Aí foi a hora que eu dormi com a raiva daquele serviço. Aí eu cheguei no outro dia, eu levantei pela manhã. Peguei, vesti uma roupa, sem falar nada com ninguém. Peguei um ônibus, fui até o RH da empresa. Cheguei lá no RH, pedi minhas contas. Cheguei lá com a minha carteira de trabalho, falei, dá baixa na minha carteira, não quero mais. Cansei. Aí cheguei lá, pedi minhas contas, fui para casa. Eu falei, Senhor, agora eu vou começar a buscar o Senhor mais. Vou começar a confiar mais no Senhor. E eu comecei, irmãos, a buscar o Senhor, orar, né? Orei mais de 20 dias. E nesses dias que eu estava orando, buscando o Senhor, eu sentia a presença do Senhor. Eu sentia que Deus estava ouvindo a minha oração, mas eu não conseguia ouvir a voz dele. E aquilo estava me entristecendo muito. Porque o dinheiro tinha acabado, pedi conta, não peguei nada. O dinheiro que eu peguei, irmãos, foi uma coisa bem mínima. Não sei nem, acho que não deu 20 reais. Foi bem mínimo mesmo. Entendeu? Aí eu cheguei em casa entristecido com aquilo. Chorei bastante, né? Mas toquei o barco, continuei orando ao Senhor. Continuei fazendo a obra do Senhor.
sentindo ele, mas ele ficou calado comigo. Então eu cheguei para minha esposa e falei, o nome dela é Wesleyane, chama ela, fui e falei com ela, Wesleyane, eu não sei o que está acontecendo, eu estou orando ao Senhor e não estou conseguindo, conseguindo sentir a presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor, melhor dizendo, estou sentindo ele, mas não estou ouvindo ele, né? E eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fiquei entristecido com aquilo e ela falou, realmente não é normal não, Adilson, tá estranho mesmo esse negócio. Eu dormi triste com aquilo. Chegou no outro dia, aí eu dormi, né? Aí eu tive um sonho. No sonho, uma voz falava comigo para mim fazer um propósito de jejum e oração pela manhã. E eu fiquei com aquele propósito, acordei, fiquei com aquele propósito na cabeça. Aí eu pensei, vou fazer um propósito logo de 7 dias de jejum, né? Começando aí 6 horas da manhã, indo até o meio-dia, 1 hora se aguentar. Aí eu pensei, 7 dias. Aí depois uma voz no meu coração falava comigo dentro de mim, faz somente 3. Faz 3 dias, melhor fazer 3 dias bem feito do que tentar fazer 7 e não aguentar fazer os 7. Aí eu fiquei com aquilo, 3 dias na minha cabeça. Aí tal, fiquei pra mim. Aí eu vi minha esposa, eu falei com ela, ô Wesleyane, eu tô pensando em fazer um propósito com Deus de jejum e oração. Eu acho que eu vou fazer 7 dias. Eu não tinha falado nada com ela, né, de sonho que eu tinha tido, nada. Aí ela foi e virou pra mim e falou assim, Adilson, por que você não faz somente 3? Né? Faz 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu fui e falei, meu Deus, é o Senhor que está confirmando mesmo comigo, porque eu não falei nada com ela sobre isso e ela está falando comigo, é sinal que é uma confirmação de Deus. Aí eu cheguei à noite, na véspera de eu entrar com a campanha, que eu ia entrar no outro dia, na campanha de jejum e oração pela manhã. Eu cheguei pra minha esposa e falei com ela que eu ia dormir no sofá, porque lá em casa, irmão, tem um colchão que é uma benção, colchão de mola, né? Eu sabia que se eu deitasse ali, talvez eu não ia querer acordar de manhã, o despertador ia despertar e eu ia continuar dormindo. Então eu falei com a minha esposa, né? Falei com ela que eu ia dormir no sofá, não por causa de contenda, nem briga, nem nada, para ela poder entender, né? E ela entendeu, graças a Deus. Minha esposa não me atrapalha a buscar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fui e deitei lá no sofá, né? Passei umas 3 noites no sofá, porque o sofá é duro, pau, e a intenção era essa mesmo, dormir mal, para poder ter força para levantar de manhã, não acomodar ali, né? E eu fiz assim, dormi aquela noite, primeira noite dormi meio mal, mas acordei de manhã, 5h50 da manhã, levantei, né? Comecei a orar ao Senhor, li a palavra do Senhor, né? E falei com o Senhor sobre o propósito que eu estava fazendo com ele, iniciei meu propósito. Aí eu lembro, irmãos, assim que eu iniciei o primeiro dia de propósito, eu falei com os irmãos, isso aí já está contado já em um dos meus vídeos, né? Eu vou contar aqui bem brevemente, mas quem quiser ver, é só ver os vídeos um pouquinho mais atrás, que eu conto essa experiência que eu tive com Deus. Eu tive o primeiro sonho, né? Que eu, no meu propósito, eu fiz um intuito assim de Deus falar comigo, porque eu não estava ouvindo a voz do Senhor. E eu fiz um propósito no intuito de Deus mostrar o que estava de errado comigo, que eu não estava ouvindo a voz do Senhor, né? Então eu fiz esse propósito em prol disso, para Deus revelar o que estava de errado na minha vida e me dar forças para tentar corrigir aquilo. Então, no primeiro dia eu levantei, orei ao Senhor, li a palavra. Aí eu lembro que eu deitei no sofá de novo um pouquinho. E nisso que eu deitei, o sono me roubou. Aí nisso que o sono me roubou, eu tive um sonho, falando bem brevemente, que eu estava destruindo, né? Estava destruindo um algo que o Senhor tinha entregado na minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava destruindo algo que o Senhor colocou na minha mão. E aquilo entristeceu bastante o meu coração, mas eu pude entender o que tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pude entender o que tinha acontecido. Então eu tive um sonho, e naquele sonho o Senhor falou que aquilo que estava acontecendo comigo era a obração errada. Era a obração errada e eu não estava conseguindo entender que a obração errada era aquela, mas o Senhor foi iluminando a minha mente e eu pude entender que eu fiz alguma coisa mal aos olhos dele, que ele estava me castigando pelaquilo. E eu não tinha pedido perdão, simplesmente continuei tocando a minha vida, mas os nossos erros, ele tem consequência diante do Senhor. Ele tem consequências. Então eu comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida. Não era demônio que estava fechando as portas, não era nada disso, era simplesmente as minhas obras erradas que estavam acontecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei a mudar o rumo da minha oração, o ritmo da minha oração. E comecei a orar ao Senhor a oração do perdão,
né? Se humilhando, chorando na presença dele. E assim eu fiz. Se humilhei bastante na presença dele, chorei no primeiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedi perdão pelas coisas que eu tinha feito no passado, porque no sonho que eu tinha tido, falou que não adiantava eu pedir desculpa, né? Porque aquilo já passou, já aconteceu, já estragou. Então eu fiquei pedindo perdão ao Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele ouviu a minha oração. No segundo dia do meu propósito, levantei pela manhã, tinha tido outro sonho, né? E no sonho que eu tinha tido, eu recebi uma criança na minha mão, aquela criança morria na minha mão, um bebê. Eu pude entender mais uma vez que era percas que eu tive. Então continuei mesmo no meu propósito, orando, chorando mesmo as coisas, eu pedindo perdão. No terceiro dia eu sonhei com uma aliança, que Deus estava fazendo uma aliança comigo, né? Renovando a minha comunhão com Ele. E eu glorifiquei muito o Senhor. Então o que acontece? As coisas estavam fechadas na minha vida, as portas estavam travadas, muita coisa estava presa por causa das minhas obras erradas. Que os nossos erros, as nossas obras erradas, irmão, ela tem consequências. Ela tem consequências. E na minha vida teve consequências muito grandes, né? Estava sofrendo bastante percas. Então o Senhor me revelou e teve misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu continuei, né? Buscar o Senhor, orar, pedir ao Senhor para que o Senhor viesse abrir as portas, né? Continuei na oração. Minha esposa, ela trabalhava na mesma empresa do que eu, mas em outra filial. Eu ia buscar ela de carro à noite, né? Porque ela saía tarde do serviço. Aí eu sempre ficava ouvindo alguém falando alguma coisinha boba pra mim, falando que eu fiz bobeira, que eu fiz doideira, né? Tentando me desanimar. E eu entristecia, falar a verdade para os irmãos, e algumas vezes eu até queria dar razão a eles. Mas eu repreendia aquilo, orava e Deus me dava força para continuar. Porque o inimigo é assim. Ele quer jogar na sua cara, falar que você perdeu, sendo que você não perdeu, você ganhou, né? Eu entreguei na mão do Senhor a minha situação. Tinha algumas outras vezes, irmãos, que eu sofri, fiquei anos desempregado. Por quê? Porque eu entregava algo na mão do Senhor e eu continuava com aquele problema na minha mão, que eu ficava ansioso, ficava depressivo, querendo ficar depressivo, tomando remédio controlado. Por quê? Porque aquilo estava mexendo comigo, aquela situação. Eu falava que eu tinha entregado na mão de Deus e eu não tinha entregado a minha situação na mão de Deus. Porque quando a gente entrega, a gente descansa nele. E nessa segunda vez eu descansei. Eu falei, nem que eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar. Eu rejeitei preocupação, orei rejeitando preocupação, rejeitando ansiedade, que eu já fui muito ansioso. E graças a Deus. Aí eu continuei, né? Aí o inimigo tentou colocar tristeza no meu coração, não conseguiu. Aí minha esposa lá no serviço, ela volta e meia, alguém chegava nela, essa esposa fez doideira, né? Agiu errado, que coisa, pediu conta, começando a jogar coisa na cabeça dela para ela chegar em casa e brigar comigo, né? Mas graças a Deus o que o diabo tentou fazer não prosperou. E eu continuei em oração ao Senhor, né? Comecei a orar e sonhar com bênçãos, sonhar que Deus estava me entregando bênçãos, continuei firme na promessa do Senhor, né? E Deus começou a falar em sonho comigo de maneira sobrenatural, né? Coisa que não acontecia comigo, Deus foi fazendo assim, sempre falando comigo através de sonhos. Aí teve um belo dia que minha esposa, eu e ela estava em casa, ela estava de folga, e ela falou comigo, vamos na IPDA, na Igreja Deus Amor. Ela estava querendo ver um culto diferenciado, né? E a gente tem costume de vez em quando estar indo na Deus Amor. Não pertence ao Ministério Deus e Amor, mas eu tenho um carinho especial pela Igreja Deus e Amor. E eu fui com ela, né? Aí chegamos lá, eu, ela, a mãe dela. Chegamos lá, estava tendo uma campanha de quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa campanha, nesse dia, Deus usou um vaso para falar comigo. E ele chegou até mim e falou assim, ó, o diabo está tentando travar tudo nas suas portas. Tudo na sua vida. Tudo. Mas Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. E eu guardei aquilo no meu coração e fiquei maravilhado com o que Deus tinha falado comigo, né? Que Ele abre porta onde não tem porta. Quando foi no outro dia, irmãos, na quinta-feira, pela manhã, o telefone de casa tocou de manhã cedo. Aí minha esposa levantou da cama, né? E foi atender o telefone. Aí tinha uma pessoa no outro lado da linha querendo falar comigo. Ela foi até na cama e me entregou o telefone, né? Eu tinha acabado de acordar. Aí nisso que ela trouxe o telefone para mim, veio uma pessoa falando comigo de um RH de uma empresa. Uma empresa que ela tem várias filiais pelo Brasil. E o RH de São Paulo tava ligando, né? A matriz tava ligando para mim. E a menina falou que eu tinha mandado um currículo na internet, num site de emprego. E ela tinha visto e gostou do meu currículo.
né? E fez uma entrevista por telefone, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Fez uma breve entrevista por telefone, falou sobre a vaga, os benefícios. Aí eu aceitei. Ela falou, então eu vou mandar um formulário para você pro seu e-mail, você preenche e me manda de volta, eu vou te dar a resposta. Aí mandou um formulário, demorou um pouquinho, mandou. Aí eu fui preencher, mandei de volta. Ela gostou, deu tudo certo. Ela foi falou, mandou um monte de papel pro meu e-mail, né? Pediu para mim fazer exame, abrir conta em banco. Mandei todas as fotos no e-mail da empresa, né? Pelo WhatsApp da empresa, que ela me passou o número de WhatsApp da empresa. Eu tirei foto de todos os meus documentos, não precisei gastar com cópia nenhuma, né? Tirei foto de tudo, mandei para a empresa. Ela me deu o papel para abrir conta no banco. E eu fiquei surpreso que na quinta e na sexta-feira eu consegui resolver tudo, porque a vaga que tinha era urgente, era para segunda-feira. E o serviço, irmãos, eu estava pedindo ao Senhor uma porta que não me atrapalhasse mais. Eu falei, Senhor, eu estou cansado de ser maltratado, estou cansado dessas portas de emprego que me aprisionam. Me dá um serviço de segunda a sexta, um serviço que não me atrapalhe te buscar, que não me atrapalhe fazer a tua obra. E Deus, ele foi gracioso, irmãos. Aí ela foi falando comigo e eu fui vendo que o serviço era de segunda a sexta, né? Serviço de segunda a sexta, não trabalho feriado. Feriado eu estou em casa. Um serviço que eu ia trabalhar em horário integral, de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, não me atrapalha em nada, nada, nada. Eu fiquei maravilhado. Aí eu corri, fiz os exames e tal. Chegou na segunda-feira, cheguei lá na empresa, na filial. Aí cheguei lá, o próprio rapaz do RH ficou maravilhado. Falou, poxa, para vocês que para mim aqui caiu de paraquedas. Tava eu e mais uns 2 rapazes, vocês caíram de paraquedas comigo aqui nesse lugar. Porque eu não sei como é que vocês entraram aqui não. Eu não sei. Porque lá na empresa era tudo indicação, era empresa boa. Então quem entrava, indicava o outro. Mas eu não tinha indicação. E Deus, ele tocou no RH de São Paulo para ligar para mim, a matriz, para poder me colocar dentro daquela empresa. Já pensou que milagre, irmãos? Uma empresa que só entra por indicação. Nós foi as únicas exceção. Eu e mais 2 rapazes. Única exceção que teve. Deus fez uma coisa grandiosa na minha vida. Trabalhei segunda, terça, quarta. Aí tem um feriado de Corpus Christi, que é hoje, né? Aí eu fiquei hoje, vou ficar sexta, que vai emendar. Sábado, domingo em casa. Olha só, sábado e domingo eu não trabalho mais. Todo dia eu estou podendo ir na igreja, louvar o Senhor. Não está me prendendo a fazer a obra do Senhor. Irmãos, é isso que Deus faz. Deus, ele abriu porta onde não tinha porta. Uma empresa que só entrava por indicação. Eu confiei no Senhor e Deus me deu uma porta boa de emprego. Irmãos, não é eu que sou bom não, bom é Deus. Bom é Deus que faz coisas tão grandiosas na nossa vida. Me abriu a porta de emprego, viu o meu sofrimento, viu a minha vergonha que eu estava passando, né, com os outros levantando a língua para cima de mim. E foi gracioso demais comigo. Eu fiquei espantado e ainda estou espantado do que aconteceu comigo, que eu nunca vi isso na minha vida. Contratação por telefone. Mandei documento tudo pelo WhatsApp, não gastei R$1 com cópia de documento. As únicas cópias que eu tirei foi para mim mesmo, para guardar. Não tirei nada. É muita benção, muita benção. Selei minha carteira, peguei os uniformes da empresa. Estou trabalhando contente. O serviço é um serviço muito leve, né? Trabalho com um serviço muito leve. Deus, quando ele faz a obra, ele faz por completo, né? O meu intuito de gravar esse vídeo é para que você que esteja vendo, você possa crer nesse mesmo Deus. Confia na mão do Senhor. O que Deus fez comigo? Eu estava com o altar desconcertado diante do Senhor. Algo que tinha acontecido na minha vida, que eu fiz e eu deixei por menos. Mas aquele altar desconcertado, ele estava atrapalhando de Deus agir na minha vida. Tem coisa, irmão, que trava na nossa vida por causa do altar desconcertado. Elias teve que consertar o altar para Deus descer com fogo do céu. Nós temos que consertar o nosso altar para ouvir a voz do Senhor. Porque tem coisa que é demônio, realmente, demônio ele trava as portas em alguns casos. Mas tem coisa que é nossas obras erradas que dá brecha para isso acontecer. E no meu caso era obras erradas, coisa errada que eu tinha feito que estava me atrapalhando. Eu consertei o meu altar e busquei o Senhor. Não fiquei parado não, se a gente ficar parado o diabo nos oprime. Busquei o Senhor, entrei na obra do Senhor mais firme, fazendo trabalho social da igreja, né? Tudo que eu fazia, eu continuei fazendo. E Deus, ele me deu a vitória. Ele me surpreendeu, estou trabalhando, graças a Deus. E eu tive uma lição e um aprendizado novo com Deus. Quando você entregar alguma coisa na mão do Senhor, você tem que descansar. Descansar, confiar de verdade. Deus gosta disso. Sabe como é que você não vai se turbar? Às vezes você se turba, sabe por quê? Porque você não entregou de verdade, você não está buscando a Deus de verdade. O melhor jeito de você não se turbar, de ansiedade não vir no seu coração, da opressão maligna não te alcançar, é você buscar a Deus.
na oração e no jejum, principalmente o jejum. Porque o jejum, irmãos, ele faz com que as portas sejam abertas para nós. O jejum é uma arma espiritual muito forte para arrebentar essas caças de demônio que está travando as portas na vida da gente. Deus, ele quer nos libertar, Deus, ele quer nos dar vitória. Mas a gente temos que jejuar. Sem jejum não tem portas abertas. Nós temos que jejuar, orar. E quando você ora e jejua, meu amigo, parece que nada te desanima. Nada te desanima, minha amiga. Não deixa o diabo te derrubar nessa não, é na luta. Se você não partir para a guerra, você não vai ter vitória. Eu só tive vitória, irmãos, porque eu parti para a guerra. Se eu ficasse parado, esperando a vitória vir, somente indo numa campanha aqui e outra lá, Deus não ia me dar a vitória não. Entendeu? Às vezes a gente vai numa campanha para que Deus, ele venha nos dar força para a gente provocar o nosso milagre. A gente temos que provocar o nosso milagre. Deus, ele é grande, né? Ele fala, pedir, dá-se-vos-á, né? Então a gente tem que pedir, mas temos que sacrificar também a nossa vida. Orar, botar a nossa vida no altar, principalmente, né? Porque Deus, ele é justo. Fazer a obra dele. Faz a obra dele, confia nele. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Quando você faz isso, irmão, tudo de bom acontece. Que milagre Deus fez na minha vida. Eu estou até agora sem imaginar. Sabe? Todo mundo, até o encarregado ficou surpreso do que Deus fez na minha vida. Até ele. Ele está surpreso até hoje, porque ele não entendeu. E nem eu entendi. Deus realmente, ele abriu porta onde não tinha. Uma empresa que só entrava por indicação, Deus abriu a porta. E de maneira grandiosa, foi o RH que me indicou de São Paulo. Ele ficou lá perguntando quem foi minha indicação. Aí se a gente for falar, irmãos, eles acham que a gente é doido. Sabe? Eles acham que a gente é maluco. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu coloquei o intuito no meu coração de estar falando isso aqui no YouTube. Falando na igreja. Para aumentar a fé de alguns irmãos que acham que não pode ser ouvido. Que acham que Deus não está te vendo. Deus, ele está te vendo. Deus, ele vai te dar a vitória. Mas esteja pronto para buscar ele. Esteja pronto para colocar sua vida no altar. Esteja pronto para jejuar e orar. Buscar a face do Senhor. Quando você faz isso, irmão, não tem porta de inferno que segura. Não tem demônio que trava suas portas. Sabe? Numa escassez de profeta que estamos vivendo hoje, a gente temos que buscar Deus. E Deus, ele fala com a gente. Deus comunicou de maneira poderosa através de sonhos comigo. De maneira poderosa. Sabe? Porque ele é bom. Esse vídeo é para mostrar o como Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Eu sou um pobre miserável pecador. Mas Deus ouviu a minha oração. Me deu um serviço que há muitos anos eu não tinha. Que é de trabalho de segunda a sexta, um serviço tranquilo. Deus é Deus que abre porta onde não tem, irmãos. É a porta que ele abre, o diabo não fecha. E a porta que ele fecha, o diabo não abre. Deus é bom. Confia no Senhor. Né? Toma posse desse grande testemunho. Não deixa o diabo te oprimir, não. Sabe? Não deixa o diabo te oprimir, não. Se você está num lugar descontente, está sofrendo, entrega essa causa na mão do Senhor. Que na hora certa o Senhor vai te tirar desse Egito. E quando você